Uhum. Olá, boa tarde. Nós estávamos aqui justamente falando de câmera e talvez tenha visto a gente fazer esse movimento, porque live no Facebook é assim mesmo, a gente faz ao vivo e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho quem é, que vem falar um tema bem interessante. Só quero antes, claro, também me apresentar. Eu sou a Carolina Salles, psicóloga e coach, e estou aqui em Alphaville, assim como a nossa convidada de hoje, doutora Carla Fabiana, endócrino. Boa tarde, doutora Carla, tudo bem? Tudo ótimo. Primeiro, muito obrigada por ter vindo aqui para a nossa live, para hoje a gente conversar sobre este tema que eu sei que a doutora Fabiana que a doutora Carla, estou aqui falando agora há pouco da Fabiana, que estará daqui a alguns dias, que é uma outra amiga que também vai falar sobre esse tema tão interessante que é o diabetes. E eu sei que a doutora Carla é especialista nisso. Conta pra gente um pouquinho da sua experiência, por favor, se apresente. Bom, obrigada pelo convite, né, pela indicação do meu nome para estar falando de um tema que eu gosto bastante, né, e assim, na minha vida profissional, estudei, né, e venho pesquisando ainda a respeito. Eu atuo aqui na região há mais ou menos 4 anos, tenho 15 anos de formação, sou formada desde 2003, né, sou endocrinologista e metabologista de formação, então atuo nas doenças como sobrepeso, obesidade, algumas alterações tiroidianas, né? E durante os meus 6 últimos anos, me dediquei à pesquisa, meu tema de tese de doutorado foi diabetes, né? Tanto tipo 1 quanto tipo 2. Ainda na graduação eu tive a oportunidade de fazer uma parte fora, então eu estudei na Alemanha, né? Então tive essa grande oportunidade de aprimorar aí meus estudos, né? Lá fora, né, o que foi um grande ganho assim, para a minha vida clínica hoje, né, minha atuação profissional hoje. E, bom, eu acho que, para começar, a gente tem que entender um pouco a respeito do diabetes, né? Então, primeiramente, existem algumas definições que hoje está muito, né, em voga, que seria, por exemplo, o termo pré-diabetes, né? Que até é um termo assim... Existe ou não existe? Ou não existe, exato. exatamente. Existe ou não existe? Como é que é? Isso. Então, muitas vezes os pacientes mesmo vêm me perguntar, poxa, mas eu tenho o que é pré-diabetes? Ou a gente tem diabetes ou não tem diabetes, né? Mas o termo pré-diabetes, ele existe, né? Tanto é um termo usado realmente dentro da medicina, não é só para os leigos. Não. Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes incorporou recentemente esse termo como sendo uma alteração de glicemia, né, aquele exame de sangue, onde já não ainda não está na faixa de diabetes, mas onde tem a necessidade de você fazer algumas intervenções, tá? Quase preventivas, mas que daí já não são só preventivas, porque ele já tem uma possibilidade de risco, já tem uma alteração. E dependendo do nível aí, né, Carol, a gente entraria ou não com medicação. Tá? Ok. Então, dependendo do nível, pode ser, por exemplo, só alimentar, atividade física, pode ser só mudança de hábitos, ou precisa de uma medicação. Exato. Aí precisa avaliar caso a caso, né? Às vezes a gente até prescreve uma adequação alimentar, exercício físico por um tempo, ver se isso reduz, esses níveis reduzem, né? Caso não reduza, você às vezes tem que entrar com medicação, porque isso pode evoluir para um diabetes branco. Ok. Mas isso é válido tanto, né? Porque a gente sabe que a gente escuta bastante falar de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Isso é válido para as duas ou é válido só para as duas? Dá para ser pré-diabético ou não? Na verdade, são abordagens diferentes. E aí é bom a gente saber um pouco a respeito desses termos, né? O que seria a diferença entre o diabetes tipo 1 e o tipo 2. O diabetes tipo 1, ele é um diabetes que o primeiro diagnóstico, geralmente, a gente acomete principalmente indivíduos na faixa etária da infância e da adolescência, né? Então, a apresentação inicial é na infância ou na adolescência. Antigamente, existia o termo de diabetes juvenil, né? Hoje já existe o termo diabetes insulino independente, né? Porque esses pacientes, eles têm... Qual que é a gênese da doença? Existe uma falência do pâncreas, né? O pâncreas é o nosso órgão que produz insulina. Né? Sim. E a partir do momento que você tem a falência do pâncreas, você tem a dependência
total e absoluta de insulina. Então, esses pacientes, eles começam a utilizar a insulina desde o diagnóstico, né? 5% dos casos do diabetes, eles são do tipo 1, então a grande maioria, cerca de 90% é o tipo 2, que aí, né, em contrapartida, são os pacientes de maior idade, acima de 35 ou 40 anos, né, que tem uma relação também muito grande aí o diabetes tipo 2 com sobrepeso, obesidade, com hábitos de vida, né, com sedentarismo, tabagismo, enfim, todos esses hábitos aí da nossa vida. É aí que pode acontecer o pré-diabetes, né? Para essas pessoas. Para essas pessoas, principalmente do tipo 2. Do tipo 2. Por quê? Porque existe ali uma alteração de comportamento alimentar, né? Ou mesmo a ausência de atividade física, essas pessoas começam a ganhar um peso, e esse peso pode influenciar nos níveis de glicemia, né? E aí, nesse momento, a gente já tem que intervir, tá? Tanto com modificações de dieta, de atividade física, né? Para prevenir um desenvolvimento do diabetes tipo 2, quanto, né? E às vezes a gente tem que lançar mão de medicamento também. Mesmo no pré, mesmo no pré-diabetes. No pré-diabetes. Hoje em dia, as sociedades se posicionam muito claramente sobre quais medicações a gente estaria autorizado e seriam benéficas nesse sentido. E são as mesmas medicações ou elas são medicações diferentes? Para os dois tipos de diabetes. Para diabetes, para quem está pré-diabético e para quem já é diagnosticado. São medicações diferentes. Medicações diferentes. E para tipo 1 e tipo 2 também são diferentes ou elas são as mesmas? Não, são diferentes. São diferentes também. Então, diabetes tipo 1 é aquele onde você tem a dependência da insulinoterapia. Completa, né? Desde o início, exatamente. Desde o início do diagnóstico, então, como eu falei, em geral, é a criança ou adolescente que abre um quadro, geralmente são quadros agudos, né? Após um período assim, e aí vem o tema, né? O estresse emocional pode ser um desencadeador, né? Do diabetes tipo 1, ou até mesmo um quadro infeccioso, né? Ou uma privação de sono, de repente uma semana, por exemplo, na criança de provas, uma semana de muito estresse na escola, né? A perda de um ente querido, aí entra o estresse emocional, algum processo cirúrgico, e aí o paciente, ele acaba fazendo com que esse gatilho, ele produza alguns hormônios, né, que sejam contrarreguladores, como cortisol, como adrenalina, noradrenalina, e esses hormônios, eles vão afetar, né, o pâncreas, e esse pâncreas, ele começa a diminuir a sua produção de insulina, e aí desencadeia de forma abrupta a doença. Mas aí, neste caso, a medicina sabe dizer se a pessoa já tinha uma predisposição para isso, porque a gente sabe que, né, muitas crianças passam por uma situação de estresse, muitas famílias, enfim, os adolescentes, principalmente na adolescência, tem uma série de situações, e algumas são percebidas como uma situação de grande estresse por vários adolescentes, mas alguns vão desenvolver e muitos não vão desenvolver. Isso. Então, existe ali alguma outra questão, como se a questão emocional talvez fosse um gatilho, talvez num campo já predisposto. Com certeza, sem dúvida. Já. Isso acontece tanto para o tipo 1, né, o fator emocional de estresse ou de estresse infeccioso, quanto para o diabetes tipo 2. Então, na verdade, esse indivíduo, ele já carrega uma predisposição genética. Cada vez mais as pesquisas, elas estão evoluindo muito nesse campo da genética, que foi tema também dos meus estudos, né, da minha tese, para descobrir a causa. Quais seriam esses genes ou essas alterações genéticas, né, que predisporiam esse indivíduo? Então, na verdade, a predisposição, ela já existe. Em algum momento da vida dessa criança, desse adolescente ou desse adulto, ele iria desenvolver a doença. Então, essas alterações de estresse emocional, elas são, na verdade, gatilhos ou aceleradores do processo. Sim, elas só desencadeiam algo que já estava ali evidente, de algum modo, que iria acontecer. Exato. E assim, e para isso, não existe nada que se possa prevenir. Isso não tem o que fazer. O diabetes tipo 1, em especial, ele é uma doença autoimune, né? Então, o que significa isso? É como se algumas substâncias do nosso corpo fossem produzidas, e essas substâncias, elas entram em contato com o nosso pâncreas e destroem o pâncreas, né? A grosso modo, é isso que acontece.
Hoje a medicina ela está muito avançando em termos de terapia, de tratamento, de descoberta de causa. Mas até o momento a gente não tem nada, uma vacina, né? Até recentemente saiu alguma publicação na mídia a respeito disso, mas são apenas especulações. A gente não tem nada que possa prevenir. O desenvolvimento da doença. A gente tem bons, excelentes controles, né, do diabetes tipo 1. Agora, prevenir o desenvolvimento da doença, não. Isso já é muito verdade. A gente consegue prevenir o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Sim, porque tem muito a ver com hábitos. Muito a ver com hábitos, né? É uma doença, na verdade, que tem um fundo também poligenético, são vários genes envolvidos, né? Mas 50% do diabetes é o que você faz ao longo da sua vida. São hábitos de vida, é a dieta, se você pratica ou não exercício, se você fuma, se você bebe muito pouco, enfim, né? É o que você faz ao longo da vida. Sim, hábitos alimentares. E aí, claro, também é válido, por exemplo, o estresse, também tem questões emocionais, porque sobrepeso, somado a estresse, somado a sedentarismo, né? Quando você soma, então, várias características, ali você fica com um campo muito fértil para desenvolver uma diabetes tipo 2. Exatamente. A síndrome metabólica tem a ver com essas características ou não? A síndrome metabólica é uma outra coisa? Não, a síndrome metabólica, ela engloba o termo pré-diabetes. Então, se a gente fala que o indivíduo... São critérios de diagnóstico, né? Alteração de glicose, hipertensão arterial, colesterol aumentado e a circunferência do abdômen, isso te dá o diagnóstico de síndrome metabólica. Então, se essa pessoa, esse indivíduo, ele é classificado já como um paciente portador de síndrome metabólica, ele tem uma predisposição ao diabetes tipo 2. Ok. Não necessariamente ele já tem diabetes tipo 2, ele tem a síndrome que é um pré-diabetes. Que na verdade é um pré-diabetes. Entendi. Então ali naquele momento da síndrome metabólica já se entra com uma intervenção principalmente de hábitos, né? De mudança de hábitos. Ali inevitavelmente isso é importante. Isso é super importante. E acho que é importante que assim também, né? Mesmo que já vá para um tratamento medicamentoso, os hábitos sempre precisam ser modificados. Sempre. Isso é uma verdade tanto para o diabetes tipo 1, né, quanto para o diabetes tipo 2, porque muitas vezes a gente observa o paciente que tem diabetes tipo 1, né, por ele ter assim, essa deficiência de insulina, e o diabetes tipo 2 é mais uma resistência à insulina, né, e insulina é um hormônio que aumenta peso também. Em geral, o paciente com diabetes tipo 2, ele tem um perfil mais magro. Então, ele geralmente é de baixo peso ou um peso normal. E o diabetes do tipo 2, não. Ele é sobrepeso ou é o tipo peso. Você tipo 1. Isso, do tipo 1. Você falou tipo 2, tipo 2. É tipo 1. É o tipo 1. Isso. Então, ele, em geral, ele é mais magro. Ele tem um peso normal, né? Sim. E aí, alguns ficam até muito magros. Né? Quando são diagnosticados, em especial, emagrecem muito. Porque faz parte até da clínica da doença, né? A doença, o diabetes tipo 1, ela surge com os polis que a gente fala dentro da clínica, né? Que é poliúria, ou seja, o paciente vai muito ao banheiro, polidipsia, que é tomar muito líquido, ele fica desidratado, e a perda de peso. Então, o paciente fica realmente consumido, às vezes desnutrido. Muitas vezes até é algo que é um dos motivos pelos quais se procura alguma... Não, o que está acontecendo? De repente, perda de peso inexplicada em um período de tempo muito curto. Eu tenho contato com várias pessoas que são diagnosticadas com diabetes tipo 1 e é muito interessante porque as histórias são muito parecidas. Porque são histórias que geralmente começam a emagrecer, muita vontade de ir ao banheiro, muita sede, e aí a hora que vai investigar, porque são esses os principais sintomas que aparecem no momento. É curioso, por exemplo, recentemente eu tive um caso no consultório de uma jovem, ela tem um pouco mais de 20 anos, né? E qual foi o gatilho dela, né? Só para a gente exemplificar. Ela participou de um grande festival, ela trabalhava com isso, né? Organizando esse grande festival, e naquela rotina de excesso de trabalho, né? De trocar a noite pelo dia, de privação de sono, de comer muito junk food, era o Rock in Rio, na verdade. Ela estava participando do Rock in Rio. Você bem tranquilo, né? A organização, um evento pequeno. Bem assim, tranquilo. Né? E comendo muitos lanches, muito refrigerante e tal. E 2 semanas depois, ela
né, uma certa noite ela acordou, né, passando com muita tontura, turbação visual, indo muito frequentemente ao banheiro e desidratou, né, e foi parar num pronto-socorro, na emergência de um hospital, e lá chegando o destro estava acima de 500. Né? Então, foi a partir desse momento, ela teve o diagnóstico do diabetes tipo 1, que em geral é dessa forma que ele se apresenta. Sim, né? sim, então, você vê que ela teve aí todo um gatilho dela, foi tanto a questão da privação do sono, quanto o excesso de trabalho, quanto a alimentação muito provavelmente carregada de carboidratos em curto período. E aí, eu né, também por já ter acompanhado várias pessoas nesse processo aí de diagnóstico, eu percebo que é um momento muito impactante. A hora que você tem, porque é uma doença crônica, e aí você, né, para o diabetes tipo 1, ele sabe que a partir dali, daquele momento, para sempre, ele vai depender de uma medicação, vai precisar de uma medicação diariamente, e vai ser importante que ele faça modificações alimentares, nos hábitos né, de atividade física, enfim, para sempre. E aquilo gera o impacto, uma criança, um adolescente gera um impacto na família. Eu observo, acho que, né, a gente pode entrar um pouquinho aí nas questões emocionais, até de proteção, enfim, até de medo, enfim, como é que isso aparece, né? Qual a leitura que você faz disso? Quais aspectos emocionais que você observa? Bom, em primeiro lugar, assim, eu acho que existe a aceitação, a partir do momento do diagnóstico, ela passa muito da forma como isso foi passado, a partir do momento do diagnóstico. Isso é uma primeira impressão, assim, porque é muito marcante isso, né? E por isso que eu acho que né, talvez ali uma postura talvez receptiva, acolhedora, empatia. Exatamente, empática, porque né, para o profissional, claro, né, aquilo faz parte da rotina, mas para quem está ouvindo, aquilo muitas vezes assim, assustador. É um diagnóstico, né, de uma doença crônica. Qual é o significado que a pessoa dá para isso naquele momento? Isso é interessante, Carol, porque por mais que as pessoas, né, e aí a gente fala muito de criança e adolescente, no contexto familiar, as pessoas digam, não, eu tô bem resolvida, ou ok, né, vamos lá, a gente enfrenta, mas existe sempre no início uma grande negação da doença. Tá? Para a criança, pelos pais, pelos genitores, né? Que muitas vezes foi feito recente um estudo, uma coach com algumas mulheres, mais de 70% de mães de diabetes tipo 1 desenvolvem depressão, né? A partir do momento do diagnóstico. Porque você imagina, muda totalmente o contexto familiar. Então, aquela idealização que as mães, né, tem sempre, do filho perfeito, filho saudável. Então, em fração de segundos, aquilo pode modificar totalmente. Então, como assim? O meu filho vai precisar tomar insulina, ficar dependente de uma medicação para o resto da vida, né? Como que administra isso, às vezes, numa criança de 5, 6 anos? E a forma como os pais lidam com isso impactam diretamente na forma como a criança vai lidar com isso. Sem dúvida. Porque se para os pais passa a ser algo tão impactante emocionalmente, a ponto de desencadear uma depressão, ansiedade, né, muita situação de estresse, e até de estresse familiar e de conflito, porque eu observo, né, tenho contatos com algumas famílias em que a mãe desenvolve uma postura super protetora e o pai faz uma movimentação, às vezes, de trazer né, de tirar, e aí gera um conflito entre o casal, porque eles têm percepções diferentes a respeito né, da criança, a respeito de como conduzir, né, o tratamento, e então, quer dizer, gera um estresse ali no contexto todo. E isso é muito complexo, porque isso impacta na criança, que vai levar isso para sempre, né, que vai levar a relação dela com a diabetes, com o diabetes vai ser para sempre. Para sempre. E você citou uma coisa importante, que é a superproteção, né? E é muito comum a gente ver isso. Essa superproteção do nosso lado, assim, como profissional de saúde, ela é bem-vinda, né? Porque
uma criança de 5, 6 anos não tem autonomia. Sim, Ela sim, precisa que sim. o cuidador ajude a fazer a ponta de dedo, que são os destros, né? As Sim. anotações, ela precisa de aplicar insulina. Então, quem vai iniciar essa aplicação de insulina sempre é a mãe ou o pai. Mas é importante a gente ter muito cuidado, e aí eu acho que entra o trabalho da psicologia como equipe multidisciplinar, porque a criança que tem essa superproteção ao longo de toda a trajetória da vida dela, do desenvolvimento dela psíquico, vai ser uma criança que não vai ter autonomia. Exatamente. E aí a gente já está falando de outros aspectos, não só o diabetes. Com certeza. O diabetes passou a ser o centro de todas as atenções daquela família. A gente entende, para nós como profissional de saúde, é positivo, mas para a criança, muitas vezes, não é. Não é, porque ela depois vai ter uma ausência de autonomia e de independência na vida profissional, às vezes na vida financeira, na vida afetiva, na vida social. Quer dizer, isso impacta em vários aspectos. Sim, com certeza. Então, acaba, como você diz, tem um lado positivo? Tem. Agora, tudo que é em excesso, o exagero, ele pode chegar num ponto que não é benéfico. E claro, é muito tênue, né? Então, qual é essa medida? E às vezes, justamente, a família está envolvida emocionalmente e sozinha ela também não consegue compreender ou perceber qual é esse limite tênue. Por isso, a posição do médico, do psicólogo, dos profissionais que estão ao redor, de também ajudar esta família a identificar qual é o limite. Qual é o limite, exato. Porque é o desejo de fazer o melhor, é o desejo de fato, proteger, de que tudo esteja bem, de garantir que tudo aconteça da melhor forma. É muito comum, inclusive também já tenho contato com famílias em que a mãe para de trabalhar quando o diagnóstico acontece. Exatamente, para poder ficar ali mais perto da criança e aí dar essa atenção, esse cuidado, porque claro, você imagina o seguinte, numa situação em que a criança não tem nenhuma doença, enfim, você geralmente as mães já ficam um pouco apreensivas, de deixar a criança, de como é a rotina. A partir do momento que entra uma questão de saúde no meio do caminho, e é uma questão que você tem que aplicar uma medicação, e tem horário, e tem doses. Então, como você deixa isso nas mãos de uma outra pessoa? Isso para os pais é muito complexo, principalmente para as mães é muito complexo. Então, às vezes, acaba fazendo uma modificação na vida dela para poder acompanhar aquela criança de um jeito mais próximo. E aí, é claro que isso, e ela quer que aquilo aconteça tudo da melhor forma. Mas isso acontece também pelo fato, assim, como o diabetes tipo 1, ele é mais nas crianças e nos adolescentes, a maturidade emocional desse indivíduo ainda não existe. Então, por exemplo, eu quero, a diferença entre o que eu quero e o que eu posso, a partir do momento do diagnóstico. Então, eu quero muito comer esse doce, eu quero muito comer essa panela de pipoca, eu quero muito comer esse pudim, mas eu não posso comer esse pudim. Então, às vezes, essa maturidade para uma criança de 5, para um adolescente de 15 anos, ainda não está desenvolvida. E às vezes, dependendo mesmo da idade, ela não sabe mesmo. A orientação, ela não tem a maturidade emocional, mas às vezes ela não tem nem o discernimento de identificar mesmo, porque tem medida, tem quantidade, tudo que vai consumir é balanceado. Então, ela provavelmente aos 5, 6 anos, talvez ela realmente ainda não tenha condições, ela vai ser ensinada de como ela vai, do que pode conter no prato. E esse ponto que você chegou da questão do ensinamento é muito engraçado isso. A gente vê que quanto mais precoce é o desenvolvimento, do diabetes, parece que flui melhor a aceitação, salvo algumas exceções. Então, se o diagnóstico acontece aos 5 anos, é muito comum a gente ver, hoje as crianças com 5 anos usando bomba de infusão de insulina, que é aquele dispositivo que administra a insulina. E para aquilo ali, para ela, aquilo passou a ser lúdico. Lógico que isso
tudo vem também de como é passado, Lógico, tanto pelo com médico certeza. cuidador, Sim. pela equipe de enfermagem, quanto pelos pais, de uma forma mais leve, de uma forma lúdica. Então, precisa fazer as pontas de dedo. Ah, mamãe, já tá na hora de eu furar meu dedinho, né? Hoje a gente já tem muita tecnologia, né? Sim, a bomba é uma tecnologia A bomba é uma fantástica, grande tecnologia. né? Não sei se, né, acho que era até bacana a gente explicar, porque acho que nem todo mundo tem conhecimento, Sim. mas é que antigamente a pessoa tinha que aplicar. Né? E ali ela levava várias picadinhas, às vezes 3 por dia, né? Uma de manhã, que é a basal, Isso. né? É isso mesmo. Depois, se na hora do almoço, se ela faz a mensuração que ela precisa, e depois na hora do jantar. Basicamente, isso. Hoje, para o diabetes tipo 1 ainda é assim. Ainda é assim. Ainda é assim. Mesmo com a bomba. Com a bomba, escolha, né? Sim, é uma escolha, sim. Na verdade, é um tratamento que a gente oferece para o paciente com diabetes tipo 1. Sim. É o melhor dos mundos, digamos assim. Né? É o melhor dos mundos. Facilita a vida. Você fica livre das várias picadas, porque se você não tem insulina, então você tem que administrar a insulina de uma forma, né, como se fosse durante as 24 horas, então é a insulina basal, que você aplica 1, 2 ou às vezes até 3 vezes ao dia, e a insulina para as refeições. Então, toda vez que o indivíduo se alimenta, ele precisa aplicar a insulina. Sim. Ainda, né, existe essa terapia, sim. É a mais utilizada. Eu citei a questão da bomba, porque para criança isso é muito mais confortável, né? Sim, você tem que furar, já tem a questão da mensuração do diabetes, que é a ponta de dedo. Então, a gente... E essa não tem jeito, essa... Não tem ainda outra possibilidade. Já tem. A gente teve recente no mercado, né, o lançamento de um aparelho, né, que é um aparelho, é como se fosse um scanner, você compra um PET, um adesivo, e ele escaneia durante 15 dias as glicemias. E assim, cada vez mais a tecnologia, ela tem melhorado muito a qualidade de vida dos pacientes. A gente costuma brincar em relação a isso. A indústria, a pesquisa talvez ainda esteja um pouco distante da cura do diabetes, ou dessa vacina que seria o diabetes tipo 1, ou pâncreas artificial. Mas o que existe de avanço em termos de tecnologia para o tratamento do diabetes tipo 1 é fantástico. É muito grande, né? Muito grande. São muitas escolhas que a gente tem como profissional. E isso de um ponto de vista medicamentoso. De um ponto de vista alimentar, porque a gente sabe que o mundo hoje diet é vasto, né? Se tem muitas opções, né? No passado, eu me lembro quando eu era criança e meu avô desenvolveu diabetes tipo 2, não tinha quase opção, né? E hoje a gente tem muita opção, muita opção. Agora, a pessoa que é portadora de diabetes, ela precisa consumir só o diet, ela tem que ser uma preferência, isso varia de caso a caso? Então, em geral, Carol, a gente opta por consumo exclusivo dos alimentos isentos de açúcar. Tá? Açúcar desde refinado, mascavo, orgânico, açúcar demerara. Porque o diabetes é o açúcar no sangue. Então, a partir do momento que você ingere aquele açúcar, você tem o açúcar aumentando ali, os níveis de glicemia aumentando. Mas, dentro de uma dieta equilibrada, e principalmente na infância, a gente faz algumas adequações, né? Não significa que a criança nunca possa ingerir nada que contém açúcar. Para isso, existe algumas ferramentas que a gente utiliza no tratamento, que é, por exemplo, a contagem de carboidrato. Então, se uma criança vai no aniversário, vai comer alguma coisa com carboidrato, com um carboidrato simples, como é o açúcar, né? Você conta para aquela quantidade, a quantidade de insulina suficiente para cobrir aquela refeição. Então, hoje a gente tem muito isso dentro da rotina de tratamento. Mas, a grosso modo, ainda é uma doença ainda que tem restrições, sim, relacionadas ao açúcar. E aí eu acho que é um outro ponto que também movimenta a questão emocional, né? Porque você tem um diagnóstico, né? De novo, falando do diabetes tipo 1, tem um diagnóstico que é crônico, e além disso, você vai ter uma série de restrições para sempre. Não é só o diagnóstico, não é só um cuidado com a insulina, mas é também, porque isso compromete, não é que compromete, mas sim, de algum jeito interfere nos ambientes sociais, né? Por exemplo, em festas, por exemplo, no dia a dia, no que a pessoa gosta de comer, interfere diretamente. E aí também a forma como ela encara essa situação também faz muita diferença, né? Se ela vai até aderir,
mais facilmente ao tratamento, ou se ela vai entrar em conflito e brigar ali com o tratamento porque ela quer comer. A gente sabe, inclusive, isso talvez até mais um pouco quem tem diabetes tipo 2, de guardar doces escondidos, né? Quem tem diabetes tipo 2 é muito comum. A gente sabe, assim, nas famílias, e porque começa a ter uma privação, e às vezes a pessoa tem ali, né, os seus 70, 80 anos, 80 dos anos, e ela até, né, às vezes pensa, puxa, mas eu pude comer a vida inteira, por que eu não posso comer agora? Agora que eu tô aqui, né, nesses anos, talvez, né, que, né, com 80 e poucos, né, quase dominando, eu tô nos anos finais da minha vida, então por que eu não posso ter este prazer? E aí existe a movimentação mesmo, de esconder, né, porque é complexo, tudo aquilo que é privado, né, tudo aquilo que não pode, falou não pode, tem uma parte nossa. Porque exatamente. E aí é uma outra questão emocional também, porque isso é muito mais da forma como a gente enxerga a situação do que a situação em si. É muito mais o que significado que eu dou para isso. Exato. Porque se eu dou o significado de que eu estou sendo privada, quase, né, isso é uma coisa muito ruim para mim. Obviamente isso tem um impacto também. Eu vou lidar com complexo. Eu então entrar neste novo hábito. A aceitação. Como eu falei, é um trabalho multidisciplinar. É lógico que existem várias situações e vários perfis de pacientes, e vários segmentos, né? A gente, dentro da terapia e do tratamento dos diabetes, a gente costuma individualizar muito. Então, não é zero açúcar, né? Mas também não pode ter vida lauta de como era antes. Não dá. Né? E assim, é importante também, né? Em relação, por exemplo, ao diabetes tipo 1, desrotular um pouco, porque a criança e o adolescente, ele começa a criar isso que você falou, esse mecanismo. Poxa, e agora eu não vou poder comer mais nada, não vou poder ir aos eventos sociais, à festa da faculdade, né, o aniversário da minha amiguinha, eu não vou poder comer, porque só eu não posso comer, né? E a gente costuma tentar fazer isso de forma multidisciplinar mesmo, tentar desrotular, né? E tentar ser permissivo em alguns momentos. Os pais fazem isso toda hora, a gente sabe disso, né? E aí vão ter as escapadas, né? A gente, como profissional de saúde, também, obviamente, está ali para tentar administrar isso da melhor forma possível, porque o que a gente não quer é que para o indivíduo, para o paciente, isso seja muito pesado, né? Porque tudo que é muito pesado, um dia ele vai cansar e vai falar assim, não faço mais. E aí vem a revolta, né? Vem o contraponto da doença. Sabe que eu há pouco estava observando um artigo científico de alguns colegas psicólogos que fizeram uma pesquisa para relacionar questões emocionais com diabetes, e o que chamou muita atenção é que eles fizeram uma correlação entre o tempo em que a pessoa havia sido diagnosticada e a adesão ao tratamento, além de outras questões emocionais, mas eles fizeram essa observação e perceberam que quanto mais tempo a pessoa tem diagnosticada, mais fácil ela escapar do tratamento. Porque no começo, a hora que você sabe do tratamento, então você fica com aquela cautela, né? Mas depois de um tempo, é muito comum a pessoa burlar, né? Deixar passar, ou deixar de ter uma adesão tão forte quanto no início. Exato. Talvez um pouco por isso mesmo, né? Por essa, talvez uma restrição, e aí fico com receio, mas no começo eu vou, porque, né? Acho que tem tanto uma questão de eu me assusto, quero cuidar, mas depois relaxa, já comecei a conviver com isso. Comecei a conviver. Isso. Ou essa questão de, nossa, tá tão difícil, tá tão complicado, né? Assim, que eu quero dar uma... Eu quero dar uma aliviada. Isso, né? Perfeito. Porque tudo que é pesado, tudo que a gente dá um significado de peso. De peso também. Fica realmente... Fica bem difícil. Fica muito mais difícil da gente aderir. E também uma outra questão dentro do diabetes, né, e dos dois tipos, tanto tipo 1 quanto tipo 2, é que é uma doença totalmente assintomática, né? Exceto no início do diagnóstico, na abertura do quadro, para o diabetes tipo 1, que tem a questão de
tomar muito líquido, né? De perder peso de forma abrupta, de ir muito ao banheiro, né? A poliúria. Exceto esse caso, turvação visual e tal, tontura, mas isso são níveis de glicose assim, acima de 300, 400, que é considerado muito alto. Sim. Mas níveis de 200, 100, 100 e pouquinho, os pacientes não sentem absolutamente nada. Então, às vezes, a gente está conversando e aqueles níveis lá, existe uma nota que a gente dá para o diabetes, que é a hemoglobina glicada, né, que a gente considera como a nota, né, existe o bom, o médio, né, e o ruim para quem tem diabetes, que significa o controle da doença, e é uma doença que não dói, é uma doença que não traz nenhum transtorno físico, né, então não traz nenhum sintoma a curto prazo. Né? É isso que é o grande ponto do diabetes. E aí, por isso que ao longo da vida, esse indivíduo ele vai relaxando, em relação aos controles. Porque, por exemplo, a diabetes tipo 2, o diabetes, né? Que fala o diabetes. O diabetes tipo 2, ele é descoberto normalmente quando vai fazer aqueles exames, faz um monte de exame. Por alguma, não é uma coisa assim, eu vou ver, não, estou com algum sintoma, acho que. Não, é simplesmente vou fazer um check-up. E aí se descobre. A maioria é assim, né? Porque realmente não tem sintoma. Não tem sintoma. Quando muito assim, como eu citei, né? Se você tá com uma glicose muito elevada, você pode ter uma turvação visual, uma tontura, mas não é um sintoma específico da doença diabetes, né? É um sintoma que pode passar totalmente desapercebido, né? Sim. Então, realmente é uma doença que a gente chama de silenciosa, né? Porque as consequências, elas são, às vezes, 10, 20 anos depois, não tem como a gente também mensurar isso, né? E também a gente não pode afirmar e padronizar que o diabetes tipo 1 ele é mais agressivo por ser insulina dependente. Isso depende muito do controle do paciente, como ele vai. Então, não necessariamente você vai ter retinopatia, que é a doença da visão, você vai ter algum problema renal, você vai ter algum problema periférico, de nervos, né, periféricos. Então, tudo depende de quanto é a aceitação, de como é a aderência, e tudo isso passa muito por uma aceitação psicológica. Com certeza, né? E eu vejo que assim, né, tem, no momento do diagnóstico tem essa questão emocional que envolve tanto, né, se é uma criança, se é um adolescente, ou mesmo que seja um adulto. Eu vejo que tem ali um grande impacto emocional ao longo da adesão ao tratamento também, porque questões emocionais impactam completamente, né? Se você, por exemplo, mais deprimido ou mais ansioso, isso impacta na alimentação. A gente, por exemplo, mesmo sem o diagnóstico, isso impacta na nossa alimentação, né? O nosso estado emocional, muitas vezes, ele influencia o nosso sono, ele influencia a nossa disponibilidade para fazer atividade física, influencia a nossa alimentação. E o paciente portador de diabetes é a mesma coisa. Então, o estado emocional também modifica, né, a vontade dele de comer mais. Também estará ali diretamente relacionada. Existe aí, por exemplo, o estresse emocional de que forma, né? Ele pode se associar ao diabetes? Essa é a grande pergunta, né? Ele pode tanto ser um fenômeno de gatilho, como eu citei, né, para ambos os casos, né? O tipo 1 ou o tipo 2, mas também ele pode ser, ao longo do controle desse indivíduo, um fator de piora. Então, é muito... algumas pessoas vêm trazendo, é muito comum essa pergunta: existe o diabetes emocional? Né? Esse termo, ele é correto? Será que eu tenho, doutora, diabetes emocional? Então, na verdade, diabetes emocional é um termo que ele não tem um cunho científico. Né? A gente não, dentro da classificação dos diferentes tipos de diabetes, o diabetes emocional ele não existe, né? Mas existe sim um total fundamento na prática relacionada à emoção e o diabetes, né? Porque é o que você falou, o estresse emocional, então, uma semana de trabalho muito estressante, né? Briguei com meu marido, tive uma noite mal dormida, às vezes no outro dia o paciente está no nosso consultório com destro muito alto. Então, essas oscilações de humor, de estresse ao longo do tratamento podem sim alterar os níveis de glicemia, né? E daí veio o termo diabetes emocional, mas a pessoa ter o diabetes, né, pura e simplesmente por um fenômeno de estresse, não. Né? Ela já tinha a sua predisposição e o estresse foi um desencadeador.
Aí, Porque a gente sabe o quanto que o estresse, ele modifica, inclusive, o nosso metabolismo, a produção de hormônios, e aí, quer dizer, tudo isso interfere, né, metabolicamente no nosso funcionamento, né, aliás, interfere no nosso funcionamento metabólico, e aí, claro, vai ter um impacto direto. Metabólico e hormonal, né? Isso, metabólico e hormonal, sim. A gente sabe que o estresse, né, assim, resumidamente, ele vai aumentar a quantidade dos hormônios contrarreguladores. Quem são essas substâncias? É o cortisol, a adrenalina, a beta-endorfina, a noradrenalina. E esses hormônios, eles são antagônicos à insulina. A insulina, ela põe a glicose para dentro da célula, né? Por isso os níveis de glicose são normais. E esses hormônios, eles aumentam a glicose no sangue, né? Eles impedem a insulina, o funcionamento da insulina a nível de célula. Então, eles aumentam a glicose no sangue. Isso daí é a explicação fisiopatológica do estresse. Então, quer dizer, não é assim, simplesmente, estou estressada e aumento. Não, tem uma justificativa. Tem toda uma cascata que é neuronal, metabólica e hormonal. Que justifica isso. Né? E uma outra coisa que eu observo que também tem uma modificação aí no humor por exemplo, se a pessoa tem um pico de baixa, né? Que daí ela não está com um pico de alto, mas ela tem uma hipoglicemia, porque o portador de diabetes tipo 1, ele faz esse controle, porque ele pode ter hipoglicemia, né? Se ele não faz um controle, por exemplo, de repente coloca mais, acha que vai comer uma quantidade X, aí não come aquela quantidade X, mas colocou o medicamento para aquela quantidade, e aí pode ter uma hipoglicemia um tempinho depois. Sim, exato. Né? E aí é muito interessante, porque isso movimenta muito o humor da pessoa, né? A hora que a hipoglicemia, eu já convivi com algumas pessoas, enfim, e que aí fica, né, um estado de humor muito alterado. Na verdade, Carol, isso tanto acontece a curto prazo, né? A hipoglicemia ali naquele momento agudo, ela causa muitos sintomas. E o paciente que vivencia uma hipoglicemia, ele nunca esquece, ele nunca vai esquecer na vida dele, porque é uma experiência que eles chamam de péssima, a pior experiência da vida deles, é muito ruim, né? Sim. Alguns têm tremores, alguns têm um apagão mesmo, alguns desmaiam, alguns... às vezes tem pacientes que convulsionam, no caso de hipoglicemias muito graves, né? E é uma sensação corporal muito ruim. Então, muitas vezes, isso também aciona um mecanismo de defesa do paciente. Ele fala assim, não, eu não vou aplicar insulina à noite, porque nunca mais na vida eu quero ter essa sensação novamente. Né? E aí vem toda a questão do tratamento que a gente tem que abordar. Não, olha, não é assim, né? Tem adequação do nível de insulina, a gente tem que adequar para os níveis, para o que você está comendo, para o quanto você está fazendo de exercício físico, porque hipoglicemia é uma verdade na vida de quem tem diabetes tipo 1, né? Sim. Quem usa insulina se passa do horário de comer, ou então se faz muita atividade física, pode ter uma hipoglicemia. E realmente é um evento, às vezes, grave, para aquela pessoa que dirige, né? Para aquela pessoa que está na rua. Sim. Então, muitas das vezes isso desencadeia um processo ao contrário. Então, o paciente começa a se, não vou aplicar, ou então vou comer um pouquinho mais à noite para não correr o risco de ter hipoglicemia, né? Tudo isso é uma adequação mesmo, porque no primeiro momento, quando você tem a notícia, é tudo novo, né? É tudo novo. Por isso, eu digo até assim, um acompanhamento psicoeducacional. Porque é psicológico e também é educativo, né? Porque você vai tanto dizer, né, das medidas, ensinar a medir, como desenvolver um controle emocional para dar conta, por exemplo, uma crise de hipoglicemia. O que eu faço numa crise de hipoglicemia, né? O que os pais fazem. É todo um controle emocional além da educação. Tanto que, assim, o melhor tratamento para diabetes, né? Ela passa por uma equipe multidisciplinar. Então, os melhores resultados que a gente tem são locais onde a gente trabalha, onde a gente tem uma equipe de apoio muito grande. O médico, ele não pode trabalhar sozinho com o paciente, né? A gente tem grupos, por exemplo, formados por enfermeiras, por nutricionistas, por psicólogas. Educação. Né? Diabetes é educação. Quanto mais informação o paciente tiver, mais aderência ele vai ter. E a gente percebe, principalmente nas crianças e nos adolescentes, que as terapias de grupo são mais eficazes.
Sim. Eu acho que existe até publicação sobre isso, né? Sim. Do que, de repente, o trabalho individual. Porque a criança e o adolescente, ele se sente sozinho naquele mundo. Ele precisa de um semelhante para ele poder compartilhar, muito. Né? E falar assim, poxa, não sou eu Sim. Sim, principalmente o adolescente, porque na adolescência, uma das características muito presentes do ponto de vista emocional é que ele precisa encontrar iguais, pares, né? Então, tanto que a gente vê, se a gente olhar os adolescentes na escola, a gente vê que tem grupinhos e cada grupinho tem algumas características em comum, né? Aquele grupinho, o cabelo é mais de tal jeito, aquele grupinho mais descolado, outro grupinho é mais fechado, enfim. Então, porque o adolescente, ele busca isso mesmo. E para adolescente ter um acompanhamento em grupo o faz se sentir exatamente inserido. Né? E quando ele está inserido, com certeza, a forma como ele lida com o diabetes modifica, a forma como ele lida com ele mesmo, a adesão ao tratamento, tudo pode melhorar. Tudo. Então, eu sou muito favorável também a atendimentos em grupos, e por isso até a gente tem também tantas associações que têm trabalhos, né, acampamentos, enfim, trabalhos voltados para adolescentes e para crianças portadoras de diabetes tipo 1, porque faz muita diferença. Faz muita diferença. Essa inserção em grupo, esse trabalho é fantástico e fundamental. Até porque tira um pouco a responsabilidade somente dos pais, né? Porque Sim. É muito comum. A gente vê na prática a mãe que acorda cedinho para ir ali escondidinha aplicar insulina no seu filho para não... Ele fica ali dormindo para não causar mais sofrimento, né? Toda essa super proteção que a mãe... Toda mãe, né, vai praticar isso, mas o adolescente, ele precisa de muito mais autonomia, porque ele vai passar a maior parte do tempo fora de casa, então... Exatamente. Né? E às vezes esse momento, né, porque é uma transição, né, se, por exemplo, a criança foi diagnosticada, quando ela entra na adolescência, cada vez mais ela precisa adquirir mais autonomia para que ela possa... fazer as atividades dela cada vez mais, então, e aí cada vez mais ela estará mais tempo na escola, tendo atividades com amigos, indo para casa de colegas, tudo isso vai acontecer. E neste momento também os pais, né, essa transição é importante para o adolescente e para os pais, é um novo momento, porque se você daí continua enxergando aquele adolescente exatamente como a criança, e com a mesma proteção, talvez, muito provavelmente vai ficar pouco adequado, né? E aí compromete a adolescência. Compromete a adolescência e a vida adulta também. E a vida adulta, por consequência, exatamente. As relações, tanto interpessoais, de casamento, depois de filhos, né? Isso vai a vida à frente. Né? Exatamente, porque aquilo que a gente vive, né, na infância, na adolescência, obviamente leva uma marca para a nossa vida. Né? E as habilidades, as nossas competências, as nossas habilidades sociais, enfim, que são desenvolvidas nesse momento, tem um grande impacto lá na frente. Né? Então, esse acompanhamento, esse cuidado, tanto para os pais, como para as crianças e para os adolescentes. Ele é muito importante. Né? Ainda bem que hoje a gente, de fato, tem bastante, vários recursos, né? Tem a mídia, a gente tem vários canais, enfim, várias associações. Aqui em São Paulo mesmo existem associações fantásticas, né? Já participei de diversas atividades com crianças e adolescentes, onde eles dividem, por exemplo, por faixas etárias, com equipe multidisciplinar. Então, a criança e o adolescente, ele fica muito à vontade para qualquer questionamento a respeito de qualquer coisa. Nessas entidades, ele é muito esclarecido, né? E a aceitação, o feedback do tratamento, quando ele volta na consulta, é muito melhor. Né, quando ele participa. Existem grupos, por exemplo, hoje, né, com as mídias sociais, grupos de Facebook, né, de WhatsApp, aonde mesmo eu também trabalho muito com diabetes. As enfermeiras, elas montaram um grupo de WhatsApp e eles trocam muitas experiências, tiram dúvidas ali no grupo de WhatsApp para
para a juventude isso funciona muito, né? Muito. Eles Então, estão sempre antenados na tecnologia. Exatamente. A tecnologia, não só em termos de medicação, desses recursos, né, que eu citei, que é esse aparelho que você mede a glicose sem precisar furar o dedo, quanto a bomba de insulina, ela vem auxiliando muito. Existem aplicativos hoje que fazem a chamada contagem de carboidrato, que para o diabetes tipo 1 é muito importante. Então, você só coloca ali a quantidade de alimento que você comeu e o aplicativo já te fala a quantidade que você tem que usar de insulina naquele momento da refeição. Então, a gente tem muita coisa boa, né? Se a gente pensar que em 1950 a gente só tinha uma insulina, que foi a primeira insulina, né, com base de origem bovina, era uma insulina que causava muita alergia, mas que foi a grande descoberta no mundo do diabetes, porque pela primeira vez a criança que tinha diabetes tipo 1 não morria de desnutrição mesmo, né? Existe até uma foto bem emblemática assim, nas publicações, que foi a grande descoberta, a grande modificação. Então, ao longo desses anos, a indústria, né, e as pesquisas evoluíram muito. Né? E a gente tem aí um futuro muito promissor. Que bom, e isso é muito interessante porque faz com que a gente até desmistifique um pouco. É uma doença crônica? Sim, é uma doença crônica. E que cada vez está com mais recursos, com mais tecnologias para a pessoa se adaptar, porque assim, é inevitável, tem adaptação? Tem, não dá pra gente falar, não, porque a tecnologia não tira a adaptação, não é vida igual, não é, né, e isso é importante a gente dizer, né, porque não é fingir que não existe, não, sim, tem uma questão, tem uma situação que vai ser olhada de frente e requer uma adaptação, e cada vez mais essa adaptação está mais fácil, porque com esses recursos todos, tudo isso facilita. E muito. E aí todo mundo ganha, é muito benéfico para todo mundo. E acho que assim, né, o importante é para a gente ir caminhando aí para o final da nossa conversa, que passa super depressa, que tá muito bom aqui, mas que a família, né, o adolescente, a criança, a gente acabou abordando até mais a questão do diabetes tipo 1, mas o quanto essa família precisa ser olhada como um todo, né, pelos profissionais, pela equipe multidisciplinar, quanto essa família pode recorrer à equipe multidisciplinar, porque ela será beneficiada com isso, né, e mesmo também o adulto, né, que é diagnosticado depois com o diabetes tipo 2, mas que também ele pode recorrer a uma equipe multidisciplinar, porque com certeza ele também vai ter mais benefícios para lidar com essas situações todas, para se adaptar, para se informar, para ter maior controle emocional. Com certeza, né? Com certeza. Acho que, né, é uma questão de vários olhares, né? Olhar por vários ângulos. Por vários ângulos, exatamente. E desmistificar. Eu acho que a mensagem, talvez, né, Carol, mais importante é isso, é desrotular, né? A gente olha o indivíduo, em nenhum momento você vai falar, tem diabetes tipo 1, tem diabetes tipo 2. Não. Mas é vida normal, né? Com algumas adequações. Sim. Né? Com olhares do próprio indivíduo para o seu problema de forma diferenciada e com vários recursos, tanto alimentares, quanto em termos de medicamentos, quanto em termos de tecnologia, para que viva uma vida totalmente normal. Sim, exatamente. Muito bom, muito obrigada, doutora Carla. Aliás, eu acabei passando aqui, tem uma pergunta para a gente falar, antes da gente encerrar. Aliás, tem algumas perguntas, que bacana, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta do Jason. Identificar o diabetes logo no início, porque sempre os diabéticos são feitos com um destro de 500, 600, 700. Deixa eu verificar se eu compreendi. É porque acho que o que ele está dizendo não dá para identificar antes, né? Quando identifica já está com 500, 600, 700. Talvez o que ele esteja se referindo a esses níveis, né, Jason? De repente, se você quiser complementar a sua pergunta, né? Em relação ao diabetes tipo 1, porque normalmente, como é uma evolução mesmo aguda, né, abrupta, né? A gente tem alguns recursos em termos de pesquisa clínica que a gente faz em hospitais e escolas, que é o estudo genético de familiares com diabetes tipo 1, que eu não falei porque realmente requer tempo aí para a gente discorrer sobre esse assunto, mas existem sim estudos genéticos
genéticos que a gente faz, né? Com a amostra de sangue, você mapeia algumas alterações genéticas e você verifica se esse indivíduo tem mais predisposição a desenvolver diabetes do tipo 1, por exemplo. Tá? De forma mais precoce. E sim, a gente consegue se antever, a gente consegue, pelo menos, deixar o cenário um pouco já mais preparado quando isso ocorrer. Isso no caso do diabetes tipo 1. Agora, no caso do diabetes tipo 2, a gente realmente orienta a todo adulto acima de 35, 40 anos fazer exames de rotina. Sim, né? sim. É o famoso check-up, né? Anualmente ou a cada 2 anos, a partir do momento que ele seja normal, mas a melhor forma de você diagnosticar é fazendo exames de rotina. Sim. E a gente tem também da Marcela aqui. Presenciei uma queda de hipoglicemia, de hipo, de uma amiga, e foi horrível. Marcela, é complexo. Presenciei e realmente e o mais importante nesse momento é quem está acompanhando também ter um controle emocional, porque a gente fica para administrar, porque aquela pessoa naquele momento ela precisa de uma ajuda, né, de uma intervenção. Normalmente assim, a pessoa quando vivencia a hipoglicemia pode ter tanto desde mal-estar, uma palpitação, suar frio, quanto ele pode desmaiar, né? Então, a primeira orientação que a gente faz, realmente, a pessoa uma vez desmaiada, né, é tentar colocar algum açúcar mesmo, doce, água com açúcar, mas se o indivíduo estiver desacordado, existem algumas medicações que a gente orienta que familiares com diabetes tipo 1 tenham em casa, tá? No caso mesmo de ausência total de consciência, mas se o indivíduo ainda balbucia, ele está meio desacordado, ele consegue ingerir alguma coisa, imediatamente fazer, né, com que esse indivíduo ingira alguma coisa com açúcar naquele momento, né? Tirar aquele indivíduo da crise de hipoglicemia, né? Porque realmente tem que ser ali uma atitude emergencial. Sim, exatamente isso. Bom, muito obrigada ao Jason, a Alê, a Marcela que estiveram aqui. Várias outras pessoas passaram por aqui e a gente estava aqui numa conversa e elas passaram e eu não fui olhando no momento, mas eu quero deixar um beijo para todo mundo que passou por aqui durante a nossa live. E se por um acaso você está assistindo depois, porque ela fica aqui disponível, a gente também sobe lá para o YouTube, no canal Carolina Salles Oficial, então você pode acompanhá-la depois também. Ou mesmo que você esteja assistindo aqui no Facebook posteriormente, você pode deixar sua pergunta, porque a gente também olha aqui depois e também vamos responder. E aqui nós temos também os nossos dados. Na postagem desta live tem tanto os dados da doutora Carla como os meus dados da nossa clínica, enfim, tem o WhatsApp, tem Instagram, tem o site. Vocês podem entrar em contato conosco, nós ficamos aqui em Alphaville, mas como hoje a gente tem um mundo vasto aí pela internet, então por essas redes, mesmo que você não esteja por aqui, você pode também nos encontrar e nos contatar. E se você estiver por aqui, também estamos à disposição aqui nestes endereços, ok? Doutora Carla, muito obrigada mais uma vez. Que delícia, que conversa agradável e muito esclarecedora. Muito obrigada mesmo. Obrigada. E muito obrigada para você que esteve aqui com a gente. Um beijo e nós nos encontramos em breve, numa próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.